Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? E Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois, pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Meus irmãos, o Evangelho de hoje traz para nós a narrativa de um dos milagres da multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus sacia a fome da multidão. E o Evangelho por si só também é um banquete para nós. É um alimento extremamente rico que pode hoje revigorar as nossas forças e trazer uma direção para o nosso caminho. São muitos elementos interessantes, vamos ver se a gente consegue trabalhar algum deles nesse momento da nossa homilia. Em primeiro lugar, queria chamar a atenção de vocês, antes mesmo da gente poder olhar para Jesus, nós pudéssemos parar um pouquinho em relação ao comportamento da multidão. Jesus aqui disse que eles já estavam com ele há quanto tempo? Repete comigo, 3 dias. Não era 1 horinha, nem 3 horas, nem 1 dia, nem 2 dias, mais o que? 3 dias. É muito bonito porque o povo aqui tem fome e sede de Deus. Estar com Jesus era algo tão incrível, tão maravilhoso, tão extraordinário, que eles não queriam arredar o pé. E ainda que aos poucos os mantimentos fossem se acabando, eles não estavam tanto ligando para isso, desde que eles pudessem beber mais de Jesus, se alimentar mais das suas palavras. Eles queriam cada vez mais a presença do Senhor. Aqui não tem como a gente não lembrar daquele versículo que diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aquelas pessoas estavam enamoradas de Jesus e não queriam largá-lo de forma nenhuma. Se não fosse ele decidir em despedi-las para que elas pudessem voltar para casa, talvez elas ficariam ainda lá muito mais tempo. Isso nos recorda também as nossas experiências de primeiro amor com Jesus. Logo que de repente você fez ali o seu encontro querigmático, quando você experimentou a presença do Espírito Santo, quando o amor de Deus deu uma guinada de 180 graus na sua vida, geralmente é assim que a gente fica. Foi assim que eu fiquei. Depois daquele dia que eu fiz uma experiência pessoal com Jesus no grupo de oração, através de Jesus Eucaristia, é como se um buraco abrisse dentro de mim. E quanto mais eu bebia da presença de Deus, mais sede eu tinha. E aí, quando eu dei por mim, eu já estava ali indo para a missa todos os dias,
já estava fazendo adoração sempre que possível, e eu não tinha nem diretor espiritual, não era nem da comunidade, era só um jovenzinho que experimentava a fome e a sede por mais de Deus. Comecei a servir em 2 grupos de oração, fazer pastoral de rua, e tudo ainda parecia muito pouco, porque eu queria mais. E depois, quando eu também cheguei na Aliança, era um lugar que eu jamais tinha pisado os pés. Isso foi no ano de 2004, a comunidade tinha começado em 2000. A realidade lá do Botuquara, que é a nossa casa de formação, era muito mais simples do que é hoje. Mas quando eu cheguei ali, o senso de pertença, essa coisa da identificação com o carisma foi tão forte, tão forte, tão forte, que eu não queria mais ir embora para minha casa. Tanto é que os planos eram que eu ficasse 2 dias ali no encontro vocacional, e quando acabou eu disse assim, eu não vou embora. Minha mãe ficou doida, achou que alguém tinha feito lavagem cerebral na minha cabeça, né? Estava quase saindo lá da minha cidade para me buscar no Botuquara. Porque eu liguei para ela e falei, mãe, eu não volto, vou ficar mais aqui. Não tinha roupa, comprei lá, juntei as moedinhas, comprei uma camiseta, fiquei de qualquer jeito. Mas por quê? O meu desejo era de cada vez mais avançar para as águas profundas. Tem uma experiência parecida também que acontece ali no livro de Neemias, quando o povo todo se reúne na praça principal da cidade, depois que as muralhas da cidade tinham sido reconstruídas, que o templo também estava sendo refeito, e eles praticamente imploram para que o sacerdote Esdras pudesse ler para eles e explicar a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. E nessa passagem, nós ouvimos que eles fazem esse encontro no primeiro dia da semana, e que do amanhecer até o meio-dia, todos ficaram ali de pé, escutando com atenção a palavra de Deus. E muitos, na medida em que ouviam, eram transpassados pela palavra, alcançados pela palavra, e choravam, e tinham experiências fortíssimas com Deus. Mas já pensou? Ficar 6 horas de pé, ouvindo o padre pregar? Lá não tinha banquinho para sentar, não tinha ventilador, lá não tinha ar-condicionado, não tinha ministério de música para fazer um fundinho, que é bom, né? Podemos fazer? Que ajuda, né? Não tinha nada disso. O que tinha ali? A palavra de Deus e o povo. Se a gente fizesse essa experiência aqui hoje, se o sermão do padre demorar 6 horas, já pensou? Ou se, melhor ainda, não fosse nem o padre fazendo homilia, fosse o padre lendo a palavra de Deus. Quantos ficariam aqui no final desse tempo? Quantos sobrariam? Sabe quem ficaria? Ficariam aqueles que têm o coração apaixonado por Jesus. Ficariam os enamorados. Porque quando a gente ama, a gente quer estar perto. Quando a gente ama, a melhor coisa que tem na face da terra é você ouvir a voz da pessoa amada. Quando você ouve, dá até um tremelique, né? O coração bate mais forte, dá um arrepio, um calorzinho no coração. Porque é a voz da minha amada, é a voz do meu amado. Como é bom! Meus irmãos, às vezes nos sobra impaciência e nos falta amor. De vez em quando, algumas pessoas chegam e falam assim, padre, sabe que a missa foi até bonita, mas pena que ela demorou muito. Acontece, né? Às vezes o padre se empolga. E aí sabe o que dá vontade de dizer? A gente não diz por respeito, mas dá vontade de dizer justamente isso, meu filho. Não é a missa que se alongou, mas é o seu amor por Jesus que está curto demais. Porque quando é para ir para bagaceira, quando é ir para balada, quando é para ficar bebendo a noite toda, quando é para fazer maratona de filme no Netflix, passa que ninguém vê. Mas por que para as coisas de Deus tudo tem que ser tão difícil? Meu irmão e minha irmã,
Quanto tempo você tem gastado com Jesus no seu dia? É a prova dos 9, de forma muito concreta. Aqui são coisas muito hipotéticas que eu estou falando, mas vamos para a realidade. Geralmente na confissão, quando o padre pergunta: meu filho, primeiro mandamento, você ama a Deus sobre todas as coisas? A resposta é impossível. Na hora, o povo nem pensa: amo, padre, Deus me livre de não amar Deus. Ele ocupa o primeiro lugar na minha vida. E aí geralmente eu já sei o que vem depois, né? Vamos lá então. Aí passamos pelo segundo mandamento, né? Terceiro mandamento: guardar domingos e festas. Tendo a missa aos domingos, nos dias santos. Quanto tempo do seu dia você dedica para a oração, para meditar a palavra, para escutar a vontade de Deus para aquele seu dia? Padre, eu não vou na missa sempre, não. Padre, de manhã eu acordo, rezo uma Ave Maria, um Pai Nosso, peço a bênção de Deus e já vou para a correria, padre. Vocês estão entendendo? Falar é uma coisa, mas na prática o amor precisa se traduzir em obras. E se pelo menos no meu dia eu não tenho a capacidade de separar meia horinha em 24 horas para ficar com Jesus, o amado da minha alma, aquele a quem eu sou chamado a amar sobre todas as coisas, é um sinal de que justamente eu não vivo o primeiro mandamento. E isso é um pecado grave. Mais grave até do que todos os outros. E quem disse isso foi o próprio Jesus, quando indagado: mestre, qual é o primeiro mandamento mais importante? E a resposta dele foi: amar a Deus sobre todas as coisas. E se esse é o mais importante, logo o seu não cumprimento se torna também o pecado mais grave. Quanta gente aí em pecado mortal e que ainda não se deu conta. É ou não é? Meus irmãos, primeiro chamado desse evangelho para nós é uma avaliação da nossa vida. Aquele povo ficou 3 dias na saia de Jesus, como se dissessem: Senhor, finalmente eu encontrei o que pode trazer paz à minha alma. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Apaixonados por Jesus, encantados por Ele. E nós? Aonde estamos? Quanto tempo temos dado para o Senhor? Segunda coisa, convite agora é de nós, por um instante, tirarmos o olhar da multidão e lançarmos o nosso olhar em Cristo. Uma das grandes paixões de Jesus, depois do Pai do céu, depois do reino de Deus, é cada um de nós. Jesus veio a esse mundo para, entre tantas coisas, mas de forma muito especial, cuidar de gente. Jesus gostava de gente e ele sabia muito bem tratar as pessoas. Hoje nesse evangelho, Jesus emerge como uma figura de referência para todos nós, mas sobretudo para aquelas pessoas que no seu dia a dia, na sua profissão, lidam com gente. Como, por exemplo, os profissionais de saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas e assim por diante. Quem são essas pessoas? Levantem as mãos. Cadê? Tem mais gente? Tem mais gente, olha aí. Vamos dar uma salva de palmas para esses nossos irmãos. Que eu tenho certeza que são muito bons naquilo que fazem. Mas eu preciso dizer para vocês que, por melhores que vocês sejam, Jesus é incomparável. Diga comigo, incomparável. Não é à toa que ele é conhecido como o médico dos médicos. E olha que ele não fez faculdade de medicina, não tinha especialização, nem CRM. Jesus não tinha consultório bonito, mas ele dominava todas as especialidades. Para ele não tinha tempo ruim. Era leproso, era cego, era coxo, era gente encurvado, era gente que não batia bem das ideias, era gente com fluxo de sangue.
mas todos aqueles que o alcançavam com fé eram curados dos seus males. Jesus era psiquiatra, oftalmologista, cardiologista, geriatra, hematologista. Para ele não tinha dificuldade, ele dominava todas essas áreas. E é muito bonito porque, além de Jesus curar o corpo das pessoas, ele também alimentava o espírito e curava a alma. Jesus tinha um cuidado não apenas específico em uma área da vida da multidão, mas ele cuidava das pessoas de forma integral. E na verdade, antes mesmo de poder curar o corpo, Jesus alimentava o espírito e curava a alma, e só depois, geralmente, ele curava o corpo dos irmãos. Aqui a palavra nos mostra exatamente essa realidade. O povo estava ali ao longo de 3 dias. E só no final, aparentemente, os doentes foram colocados aos seus pés. E Jesus realizou aqueles milagres. Mas antes, qual era a sua prioridade? Jesus estava ali evangelizando, educando, alimentando espiritualmente aqueles corações que se encontravam perdidos por causa da falta de pastores. Jesus trouxe a eles a boa nova do reino de Deus. Ele os lembrou que eles eram pessoas amadas, ainda que esquecidas pelo império, pelas autoridades do templo, jamais seriam esquecidas pelo próprio Deus. Eram amados, profundamente amados. Jesus veio para lhes indicar o caminho do céu. Antes de qualquer outra coisa, Jesus cuidava da realidade interior. Ele tinha um olhar integral, mas ele sabia que aquilo que é prioritário vem justamente em primeiro lugar. E o que é o mais importante é cuidar da salvação das almas. É por esse motivo que a igreja entende que a caridade das caridades é a evangelização. Porque do que adianta aquele pobre ter o bucho cheio e depois perder a própria alma, ir para o inferno? Vocês estão entendendo? Que o corpo, em algum momento, ele vai perecer. Mas as nossas almas hão de viver para sempre. Depois, claro, num corpo glorioso, mas o que vai garantir a realidade futura é o que eu faço com a minha alma, com o meu espírito no momento presente. É a maneira como eu me relaciono com Deus, como eu observo os seus mandamentos, como eu cultivo a minha espiritualidade. Não adianta nada ter o corpo mais belo possível e o coração podre. Não adianta nada ser sadio exteriormente e caminhar para o inferno. Antes de mais nada, nós precisamos buscar as coisas do alto. É preciso procurar em primeiro lugar o reino de Deus, é o que a palavra diz, e todas as outras coisas nos serão dadas em acréscimo. Nós não podemos deixar a espiritualidade de lado, em detrimento ao cuidado das outras realidades. O que Jesus aqui faz em primeiro lugar, cuida do espírito do povo. E depois, a palavra fala que os doentes eram colocados aos seus pés. E aí começava o melhor atendimento de todos. Jesus não tratava a multidão na baciada. Ele poderia muito bem, ele tinha poder para isso. Do alto lá do seu palco, falar: todo mundo seja curado agora, em nome de mim mesmo, né? E a multidão já ia sair assim a rodo, todo mundo bem. Mas Jesus não faz assim. Ele vai impondo as mãos, de um por um. Ele olha nos olhos. Ele ama. Ele trata aquela pessoa de forma particular, de forma individual. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que, infelizmente, muitas das doenças que nós carregamos no corpo, na verdade, são somatizações de feridas que se encontram no nosso interior, de sentimentos de abandono, de traumas,
de rancores, de mágoas, de carências que estão aqui dentro, de coisas mal resolvidas, que acabam pipocando para fora como enfermidades. Não é que todas as enfermidades necessariamente têm uma raiz emocional, mas muitas enfermidades a gente sabe que tem sim uma motivação interior. E é como se Jesus dessa maneira fosse na raiz do problema. E assim, depois de alimentar o espírito, ele curava a alma. De irmãos que se sentiam largados, abandonados, que tinham complexos de inferioridade por causa das suas enfermidades, mas que depois, de novo, através do olhar de Cristo, do toque das suas mãos, da sua atenção, se sentiam gente novamente. Como nós precisamos aprender com Jesus, que as pessoas que estão ali, no nosso escritório, atrás do birô onde nós atendemos, no nosso consultório, antes mesmo do nosso conhecimento teórico, elas precisam de nós, da nossa atenção, do nosso zelo, do nosso cuidado, do nosso amor, que sejam tratadas como gente. Como é triste quando a gente vai olhando para alguns profissionais que já não enxergam mais a advocacia, a medicina como uma missão, mas apenas como uma fonte de lucro. E aí as pessoas que estão na sua frente já não são mais pessoas, mas são cifrões. Tratam de qualquer jeito. Como isso machuca? Machuca ou não machuca? Os irmãos, olhando para Jesus, todos nós, advogados, funcionários públicos, profissionais da saúde, nós aprendemos que antes de dar algo, nós precisamos nos dar. Que nós não podemos ter medo de fazer com que cada pessoa que Deus coloca à nossa frente faça a experiência de ser amada por um olhar, um sorriso, por ouvidos atentos, por mãos carinhosas que os tocam. Isso que o povo precisa de nós. Como os pais e mães precisam compreender essa verdade. A gente hoje olha para crianças, adolescentes, a gente vê uma geração profundamente abalada emocionalmente, com crise de ansiedade, déficit de atenção, hiperatividade e tantos outros problemas. Não só distúrbios emocionais, mas às vezes até doenças físicas. Tantas delas, sem dúvida, serão tratadas ali, com o médico, com os remédios. Mas como é triste quando um pai e uma mãe, que são extremamente ausentes da sua casa, querem tratar, às vezes, doenças com fundos emocionais, simplesmente no consultório do médico. É a porta mais larga, mas que não é talvez tão eficaz. Às vezes o problema seria resolvido se você pudesse trabalhar um pouquinho menos e estar mais em casa. Se você pudesse chegar e perguntar para o seu filho como é que ele está, olhar a lição que vem de casa, levar ele para passear, ouvir o que ele tem a te dizer, ainda que sejam coisas de criança, que não tenham cabimento uma coisa com a outra. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos, é que existem enfermidades que só o amor pode curar. Existem remédios que vão tratando ali as consequências, né? Os frutos daquele impulso negativo. Mas existem lugares que é só a nossa atenção, só o nosso cuidado que podem preencher. E como seria bom que a gente fizesse isso não só quando a coisa estoura, mas preventivamente. Sem dúvida, teríamos uma geração muito mais saudável. Só que Jesus ainda não para por aí. Primeiro ele alimenta o espírito, depois ele cuida da alma, mas ele também cura os corpos das pessoas.
a sua dimensão física. Isso é incrível. Durante algum tempo se imaginava que o corpo era uma realidade má, ruim, que aprisionava a alma, que seria algo bom. Mas com a encarnação do Verbo, essa falácia cai por terra, porque Ele se fez carne e habitou entre nós, Ele assumiu a nossa humanidade. Jesus quis um corpo para si, e tudo aquilo que Ele assumiu, Ele santificou, Ele purificou, Ele elevou, Ele dignificou. E por isso, meus irmãos, ainda que nos dias de hoje os nossos corpos sejam feridos pelas marcas da concupiscência, do pecado original, eles precisam ser zelados, cuidados, porque são templos do Espírito Santo. Foi o que a gente acabou de cantar no início da missa. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou o teu lar. Nós somos morada da Santíssima Trindade. E um dia também esses corpos, se bem cuidarmos das nossas almas em primeiro lugar, serão glorificados à semelhança do corpo de Cristo ressuscitado na eternidade. É isso que também São Paulo diz para nós, ali em 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, no seu exterior e no seu interior, os quais pertencem a Deus. E tem cristão por aí, tratando o seu corpo de qualquer jeito, que acha que porque é cristão, pode andar mal arrumado, fedido, com o cabelo assanhado, com roupa rasgada, que isso é sinônimo de pobreza, de humildade. Aonde? Meus irmãos, com Jesus a gente aprende que devemos zelar pelos nossos corpos, não por vaidade, mas para que Deus seja glorificado na nossa carne. Nós cristãos deveríamos ser o povo mais saudável do mundo, mais bonito do mundo, mais bem arrumado do mundo. Para quê? Para que eu me envaideça? Não, para que Deus seja glorificado. Como é que você tem cuidado do seu corpo? Quando foi a última vez que você fez um check-up geral? Você tem feito exercício físico? Pode parecer que isso não tem nada a ver com a nossa espiritualidade, mas tem tudo a ver com a nossa vida. Nós não somos feitos de gaveta, nós somos uma coisa só. Como anda a sua alimentação? Como anda o seu zelo pela casa de Deus, que é o seu corpo? Vocês compreendem como Jesus nos enxerga não apenas como um setor ou como outro setor, mas na nossa totalidade. Ele nos mostra quais são as prioridades, mas nada fica de lado. Tudo é cuidado, sarado, restaurado. E você tem se enxergado assim? Qual dessas três dimensões hoje você não tem cuidado como deveria? Meus irmãos, nós só cresceremos, amadureceremos, nós só nos tornaremos os homens e as mulheres que Deus espera de nós, se buscarmos um crescimento integral. Como é triste, aquelas pessoas bombadas, com aquela barriga de tanquinho, mas que são completamente vazias, estão mergulhadas no pecado, que não conseguem se relacionar com ninguém. Ou do outro lado, pessoas extremamente inteligentes, mas pobres nas outras áreas das suas vidas.
desenvolver apenas a dimensão acadêmica, ou se preocupar apenas com o corpo, ou mesmo se focar exclusivamente na espiritualidade. É como ir para a academia e malhar um braço só, uma perna só. Já pensou que coisa troncha? Fulaninho ali com o braço bombado, né? E o outro com aquelas pelancas balangando de um lado para o outro. Não é ridículo? Feio demais. Mas será que a nossa vida não está desse jeito? Com uma dimensão extremamente desenvolvida, evoluída, amadurecida, trabalhada, bombada, mas as outras áreas da nossa vida deixando a desejar, enfermas, doentes, clamando por cuidado. Em primeiro lugar, as coisas interiores, mas justamente porque nós cuidamos do interior, como consequência, nós devemos cuidar do exterior. E assim como nos vemos de forma integral, e eu termino aqui, também nós devemos lançar um olhar integral para as pessoas a quem nós somos enviados. Cristão que é cristão, em primeiro lugar, evangeliza, leva o amor de Deus, porque a gente não é ONG só para fazer caridade. Nós somos igreja, e a igreja foi fundada por Cristo para anunciar o evangelho. Como é triste as pastorais e movimentos que se preocupam exclusivamente com o social. Existem ONGs lá fora que fazem esse trabalho muito melhor que nós. Mas se a igreja não falar de Jesus, quem falará? Nós somos enviados para os pobres, os jovens, as famílias, em primeiro lugar. Devemos ser luz do mundo, devemos levá-las ao encontro pessoal com Jesus, cuidando do espírito, da alma dessas pessoas, mas também se comprometendo com a sua realidade física, material. Os apóstolos aqui queriam simplesmente evangelizar e mandar o povo de volta para casa com o bucho vazio. E Jesus disse: de jeito nenhum, esse pessoal não vai aguentar o caminho de volta, eles vão desfalecer ao longo da estrada. E olha para os apóstolos e pergunta: o que vocês têm? Mas, Senhor, a gente tem muito pouco. Pois bem, oferte o seu pouco. E eles juntaram ali 7 pães e alguns peixinhos. Jesus abençoou e foi entregando aos apóstolos para que eles aprendessem a se comprometer, não apenas com o espírito, mas também com a realidade social da multidão. E os apóstolos entregavam então as pessoas. E ali todo mundo se alimentou. E sobraram ainda 7 cestos cheios daqueles pedaços que sobraram dos pães e dos peixes. Será que a gente tem ofertado os nossos 7 pães e os nossos peixinhos? Felizmente, a gente é tomado por um pensamento muito negativo, de falar: meu Deus do céu, é tanta gente passando fome, é tanta gente na miséria, que o que eu tenho para fazer, o que eu tenho para dar é muito pouco, e não dá. É por isso que talvez ainda tem gente passando fome e mergulhado na miséria, na indigência, porque nós temos retido o nosso pouco, a gente não tem se comprometido com a mudança das estruturas da sociedade. Mas na medida, irmãos, que nós, ainda que tenhamos muito pouco, para alimentar o espírito das pessoas, para poder curar suas almas, para poder sarar os seus corpos, o Senhor hoje nos convida a sair da passividade e a ofertar as nossas migalhas. Porque quando a gente entrega o nosso pouco com confiança, Deus multiplica e sacia a fome da multidão. Deus nos ajude a sermos verdadeiramente cristãos, outros cristos, não apenas da boca para fora, mas porque a nossa vida, o jeito como a gente cuida de gente, é semelhante ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.